Prezados irmãos, apresento a minha saudação de paz e agradecimento pela presença de todos, pelo carinho que cada um tem pela nossa reunião e o respeito que todos nós damos aqui aos santos e anjos que já foram enviados dos céus para conosco participar desse momento sagrado. Cumprimento também a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que a bênção de Deus, na comunhão com o seu Espírito, se faça presente na vida de todos, que se estenda a cada um dos irmãos, a bênção de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. Que todos recebam estas bênçãos com muita alegria no coração, porque ela vem dos céus, ela vem de Deus, irmãos, nos conferida pela Santa Vó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo. Nós vamos iniciar a nossa reunião com uma oração, e eu convido por gentileza os que estão assentados, para que se coloquem em pé. E vamos proceder, irmãos, falando com o nosso Pai, dando graças a Deus pela nossa presença nesta reunião. Em tempo, peço que curvem suas cabeças, suas mãos estejam levantadas aos céus. Oremos. Santíssimo e glorioso Deus, nosso eterno Pai e nosso Criador, é imensa a nossa alegria, a nossa satisfação de poder estar neste momento diante do Teu tabernáculo santo, e aqui também diante de Tua presença, porque o Senhor nos contempla do Teu trono sagrado, e sente em nosso coração o verdadeiro sentimento do amor, da gratidão ao Senhor, pela vinda do Teu Filho amado, a presença de Jesus em nossa vida e nosso coração, para nos trazer a paz, a felicidade, o amor de uns para com os outros. Ó Jesus, recebe a nossa gratidão sincera. O nosso louvor seja dado também à Tua Mãe, que é nossa Mãe também, Maria Santíssima, pois ela nos reconhece como seus filhos. E para nós é motivo de alegria, de satisfação, ter uma mãe espiritual. Porque ter uma mãe espiritual é ter uma família no reino celestial. E tudo isso é motivo de alegria e de satisfação para todos nós. Satisfação, porque tudo isso nos foi conferido pela Santa Avó, testemunha fiel e poderosa de nosso Senhor Jesus, teve acesso ao reino celestial do nosso Deus e Pai, para nos trazer as novidades do reino dos céus, e nos contar a beleza que é, e em especial, quando lá chegamos. Querida avó, nós te agradecemos muito por tudo isso, porque a Senhora tem parte na nossa vida e em nosso coração. Mas o nosso querido e santo irmão Aldo não é diferente, e a semelhança da Senhora também da mesma forma, o amamos de todo o nosso coração, pedindo a sua bênção, sua graça, sua proteção e a sua sabedoria, santo irmão Aldo, porque o Senhor disse que a sabedoria estava em tuas mãos, e é justamente por essa razão que, estando aqui, iniciando esta reunião, pedimos que o Senhor nos ajude e que nos dê o necessário para que nós possamos nos alimentar, relembrando a história de Jesus, a história de Maria Santíssima, nesta data tão importante para a nossa vida, tão importante para esta humanidade. Desta forma, entregamos em Tuas santas mãos, querido irmão Aldo, a nossa reunião, para que tudo seja feito em conformidade com a Tua santa e bendita vontade, e tudo que acontecerá aqui, deste momento em diante, seja aprovado por Ti, e os anjos possam levar os nossos atos, os nossos pedidos, as nossas devoções
ao reino celestial do nosso Deus e Pai. E assim seremos gratos e entregamos em tuas santas mãos a nossa reunião, para que tudo seja feito a contento do nosso Deus e Pai. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Amém. Os que tiver lugar poderão se assentar. E vamos continuar louvando estes santos de Deus, irmãos, cantando mais alguns hinos do nosso inário. Vamos cantar o hino de número 148, que tem como título A Virgem Maria Santíssima. Duzentos e quatro, irmãos, Feliz Natal e Ano Bom. Duzentos e 22, irmãos, Louvemos a Virgem Maria, título do hino. Vou
Muito bem, agora atendendo aqui a programação do coral, vamos ouvir um solo que tem como título, irmãos, Um Ano Novo Vem Chegando, número 58. O povo agradece pelo nascimento de Cristo Jesus, Salvador.
esta vitória chegando aos lares, com o Consolador a vencer. Agradecemos ao Criador por este ano que está se findando, pelas conquistas alcançadas, por esta igreja sendo preparada e pelo novo tempo que está começando, e suplicamos a força na alma e nas horas difíceis a calma, para um novo ano que já está chegando. Próximo hino que nós iremos ouvir é pelo coral e tem como título, irmãos, Linda História de Amor, de número 138. Ó
irmãos, agora, com a vossa permissão, eu irei fazer o levantamento das contribuições. O que se faz muito necessário, irmãos, e preciso para que a nossa igreja continue dando oportunidade a muitos corações. Porque, irmãos, esta é a nossa missão. Uma das heranças que nós recebemos do santo irmão Aldo, que muito lutou nesta terra para levar ao conhecimento da humanidade a nossa igreja, levando por conseguinte, irmãos, a salvação aos lares, aos corações das pessoas que amam o reino dos céus, que desejam um dia reinar eternamente com nosso Pai Celestial. Uma vez que nós já estamos neste santo caminho, que este, por sua vez, irmãos, já faz parte de nossa vida, é natural que também tenhamos o desejo de levar esta paz, esta alegria, esta felicidade, esta esperança à humanidade, de um dia estar na presença de Deus para toda a eternidade. E nós só podemos fazer isso, irmãos, estendendo as nossas mãos, dando condição de que esta igreja, ela possa conduzir seus pastores aos quatro cantos desta terra, quando for possível, e, no entanto, falar aos corações, assim como eu estou falando aos irmãos, também por meio da internet, dos nossos programas de rádio, o que, de uma certa forma, cada um tem seu custo. Tudo nesta terra é pago. E é justamente por essa razão que a igreja, ela tem esse direito de falar aos nossos irmãos, conscientizar a cada um do seu dever como filho de Deus. E naturalmente, quando assim o faz, levam alegria ao nosso Pai. Ele fica feliz, porque sabe que seus filhos nesta terra o faz com alegria, com satisfação. A semelhança do que Ele faz por nós também. E o nosso querido e santo irmão Aldo, ele nos relatou esta situação de Deus, dando-nos como exemplo quando ele dizia que ficava muito feliz quando ele podia ajudar um apostólico. E Deus também é desta forma. E sendo assim, nós também devemos fazer pela nossa igreja com muita alegria. Nosso conselho, ele nos traz aqui uma mensagem, irmãos, trazendo esperança de que o nosso povo irá reconhecer a necessidade de fazer um pouco mais nesse final de ano, por se tratar do Natal, do aniversário do Filho de Deus. E naturalmente nós devemos também da mesma forma trazer o nosso presente, não para enviar para Jesus do reino dos céus, porque Ele não necessita disso lá, mas para que o seu nome seja conhecido como realmente é, como é conhecido, irmãos, por esta igreja apostólica. Então o conselho, ele diz assim: prezados irmãos, neste mês de dezembro e no Natal, nós do conselho da igreja, estamos confiantes que com os nossos constantes apelos e ensinamentos, que temos lhes ministrado sobre a melhor maneira de servirmos o Consolador e sua igreja, iremos alcançar um resultado muito positivo para os trabalhos de nossa igreja neste final de ano. Entretanto, ao receberem os seus proventos, ou seja, seu salário, separem, em primeiro lugar, a sua oferta especial e o seu dízimo. Porém, não coloque a igreja em último lugar no seu orçamento, pois se deixarem a igreja por último, pouco sobrará para ela. Lembrai-vos de um ensino precioso do profeta do Senhor: separai ao Senhor as primícias de toda a tua renda. Primícias são os primeiros frutos que pertencem ao Senhor Deus, que te amparou e te protegeu junto com sua família durante todo este ano, através do grande poder que foi dado à nossa igreja, para amparar e resguardar o seu povo de todo mal, e encher os seus celeiros de tal maneira que houvesse fartura, para nada lhes faltar. Há outro ensino precioso do profeta e servo do Senhor,
ao ensinar sobre o contribuir para a obra de Deus. A quem dar com generosidade e boa vontade, ainda se lhes acrescentará mais e mais, e esta alma generosa prosperará, e mais bênçãos haverá sobre a sua vida. Aqui ele fala da espontaneidade de cada um e da felicidade que tem em ver o sucesso de sua igreja. Então ele diz que esses que assim o fazem são muito mais abençoados. É por essa razão que Deus, o nosso Pai, Ele pede para que nós o conscientizamos de tudo isso, para que o nosso povo seja sempre próspero e o nosso Deus possa ajudar a cada um no momento próprio. Prezados irmãos, isto que estamos lhes ensinando é muito antigo, de antes da vinda de Jesus. Vejam que Deus sempre mandou seus enviados ensinarem o povo a contribuir, como também fizeram o bispo e a missionária, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nesta igreja apostólica. Todos nós somos testemunhas dessa verdade. Olhem para trás e vejam quantas bênçãos receberam. Não neguem em ajudar a obra do Consolador, porque é a obra de Deus. Abram seus corações, meditem e sejam gratos por tudo que já receberam, e neste mês de dezembro e no Natal. Demonstrem sua gratidão e seu amor por tudo que lhes foi concedido, e façam suas contribuições com generosidade e boa vontade. Ajudem a cumprirmos os planos de Deus e de seus santos, que eles retribuirão com bênçãos preciosas para a sua vida, seu trabalho e também, diz aqui o conselho, para o seu lar. Eles não cobram nada do que fazem em nosso favor, mas a igreja é dependente de nós, seu povo, para realizar a missão de alcançar muitas almas para o reino dos céus, através de uma mensagem de paz e de esperança. Eis um conselho do Santo Irmão Aldo, registrado em boletim de nossa igreja. Confie na Santa Avó Rosa, isso aqui já foi o Santo Irmão Aldo que nos ensinou, no seu poder e no seu ministério, pois fazemos parte do Natal de Jesus, para ajudá-los a vencer a sua jornada aqui nesta terra. Entretanto, afirmo-lhes que a Santa Avó Rosa está sempre lhes abençoando. Quanto mais méritos tiverem, mais bênçãos colherão na sua vida. Ela e eu, irmão Aldo, não temos desamparado a ninguém. Suas orações e seus pedidos são ouvidos. Porém, as lutas surgem na vida do seu povo, mas são nestas horas que devem se valer da fé, da confiança, da obediência, da esperança e do poder da oração. Coopere sempre com esta igreja apostólica, que tem lhes proporcionado o alento, a vida e também a paz. A igreja depende do apoio e das contribuições de cada um para o seu sustento, seu crescimento e o cumprimento de sua missão nesta terra. Desejamos a todos os nossos irmãos muitas felicidades em todo o seu trabalho, no lar e na família, e tenham muita paz, gozo e alegria em seus corações. Recebam o nosso abraço fraternal e o nosso desejo de um Feliz Natal, com muita paz, alegria e muitas felicidades, e um próspero ano novo para toda a família apostólica. Irmãos, aqui é o pedido do conselho de nossa igreja, que assumiu este compromisso de nos ajudar a levar esta obra avante. Então, aqueles que ouviram com sinceridade e amor, poderão, após a minha oração, fazer as suas contribuições. Eu peço, por gentileza, que curvem suas cabeças e eu vou orar consagrando as contribuições. Querida e Santa Avó Rosa, nosso bondoso Consolador, mais uma vez, pude falar aos meus irmãos sobre as nossas contribuições, que se fazem muito necessário para o sustento desta obra, pois o mundo precisa muito dela, para que conheçam Jesus Cristo, para que entendam nossa fé, e caminhem conosco ao lado de Jesus e dos santos e anjos do nosso Deus. É por isso que nós pedimos, Santa Avó, porque sentimos a necessidade desta igreja crescer nesta terra e dar oportunidade a muitos corações. E eu, nesta oportunidade, confio muito nos nossos irmãos, que receberam estas palavras com muita alegria, com muita satisfação, e irão atender o pedido que aqui está. Portanto, peço à Senhora que consagre as nossas contribuições, que também nos abençoe, nos ajudando para que o nosso sustento
seja certo em nossa vida e possamos então lembrar como ensina esse texto, como ensinou o profeta do passado. Deixar as primícias para a tua igreja, porque se faz necessário para o crescimento da mesma. E assim, em teu santo nome, peço que consagre, Santa Avó, as nossas contribuições nesta oportunidade. Amém. As nossas irmãs poderão passar e recolhendo as contribuições. E em seguida, irmãos, nós vamos ouvir pelo coral o hino que tem como título Unidos Vamos Marchando, número 112.
E agora, irmãos, eu chamo a atenção de todos para a leitura da mensagem que nós vamos refletir nesta oportunidade. Ontem nós falamos sobre a gloriosa história do Natal, trazendo o exemplo da Mãe Maria Santíssima, e hoje nós vamos dar continuidade sobre o tema que diz: Eis como foi o nascimento de Jesus. A Virgem Maria e São José, para cumprir o decreto de César, o imperador romano, precisaram ir à cidade de Belém da Judéia para fazer o recenseamento. E foi nos dias de se completarem a gestação e o nascimento do seu filho. Por não haver lugar na hospedaria da cidade, tiveram que ficar numa estrebaria. E foi naquele lugar muito simples que a Virgem Maria deu à luz ao seu filho, o menino Jesus. E o envolveu em faixas e deitou-o numa manjedoura. Portanto, Jesus nasceu com toda a simplicidade e num ambiente muito singelo e humilde. Na mesma região, havia uns pastores que pernoitavam no campo e faziam a guarda noturna do seu rebanho. Apareceu então sobre eles um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de luz. E o anjo lhes disse: Não temas, pois vos anuncio uma nova de grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi, isto é, Belém, um Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis um menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De súbito uniu-se ao anjo uma multidão dos exércitos celestes, que louvavam a Deus e diziam: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade. Tornando aquela noite ainda mais maravilhosa, de beleza e luz, nunca vista desde a criação do mundo. Estes são os fatos daquela noite de Natal, que jamais será esquecida e que nos traz uma belíssima história de amor, pela misericórdia de nosso Deus Criador, em enviar o seu próprio Filho, para nos remir e salvar, e desde o seu nascimento já nos dar exemplos maravilhosos. A história do nascimento de Jesus traz exemplos preciosos para os seguidores do Divino Mestre e do Consolador. A simplicidade, a humildade, a singeleza do sublime coração da Virgem Maria, e a fé e a confiança daqueles humildes homens pastores, que foram dignos de receberem a notícia do nascimento de Jesus. Portanto, estimados irmãos, devemos com muita fé e santidade, unidos aos santos e anjos dos céus, festejarmos o Natal de Jesus, e recomendamos a todos os corais da sede e congregação que se unam e cantem o hino Noite de Paz, nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro, em louvor e adoração ao nosso amado Salvador Jesus. E aqui tem uma outra mensagem que diz: como deve ser a festa do Natal para os apostólicos? Então diz assim: como o amanhecer de um novo dia, que surge na vida de uma criatura, na esperança de que aquele dia será para a sua pessoa um dia de muita paz, de bem-estar e prosperidade no trabalho, no convívio do lar, no convívio com o seu semelhante, na esperança que se realize tudo de bom em sua vida, assim deve ser para o apostólico e filho de Deus, mais um Natal e mais um ano em sua vida. Sempre tendo a esperança de ser um instrumento de paz celestial, a irradiar esta paz aos corações dos que convivem ao seu redor, levando o amor, a união, o perdão e o consolo aos corações contritos e necessitados de uma palavra de fé e de esperança. A festa do Natal nos faz recordar a beleza da história do nascimento do menino Jesus, daqueles momentos de gozo, de alegria, de emoção, de simplicidade e de felicidade. Também nos recorda a emoção que tomou conta da Virgem Maria, quando surgiu naquela humilde estrebaria aqueles bondosos pastores dos campos de Belém,
com seus semblantes cheios de alegria, de emoção, de contentamento e tão desejosos em verem aquela criança que era o rei e Messias prometido pelos profetas, conforme lhes foi anunciado pelo anjo. Que alegria e gozo no coração bondoso e humilde da Virgem Maria e de São José, por saber que não estavam sozinhos e que Deus lhes enviou aqueles homens sinceros e humildes de coração, para alegrar aquele ambiente sagrado, contando-lhes tudo o que viram e ouviram do anjo do Senhor e da milícia celestial. Ali se comemorou a primeira festa de Natal, num ambiente de paz, de harmonia, de fé, de esperança e de grande emoção. Não havia tristeza nem orgulho, e nenhum sentimento contrário ao Espírito de Deus. Naquela noite, nos céus de Belém da Judéia, e naquela humilde estrebaria, deu-se início a um novo período da raça humana. Surgiu a vida e o reino dos céus na pessoa de Jesus e de sua Santa Mãe, e a esperança da liberdade, da justiça e também do amor. Outro fato belíssimo, o qual é um exemplo de fé, de humildade e de bondade, foi a vinda dos 3 reis magos, de um país distante da Judéia, que não pertenciam ao povo de Israel, povo que tinha sido escolhido para uma gloriosa missão na terra, mas não souberam dar valor ao que Deus lhes confiou, por isso não foram dignos de participar da primeira festa do Natal. Mas aqueles reis e os humildes pastores tiveram a glória de ver o sinal que Deus enviou aos homens através daquela belíssima estrela, e eles entenderam o que significava naquele sinal, e resolveram partir para uma terra que não conheciam, e pela fé nas profecias seguiram com a esperança de contemplar o Rei dos Reis, o Príncipe da vida e Salvador da humanidade. Pela segunda vez, o coração da Virgem Maria se encheu de emoção e alegria, ao receber a visita daqueles bondosos homens, que vieram com presentes preciosos para o menino, para ela e São José, que seria a garantia para a segurança do menino Jesus, devido à longa viagem que iriam empreender para o Egito, a fim de livrarem o seu filho das mãos de um rei mau e impiedoso. O Natal é para a luz e harmonia, assim festejamos o Natal, mas com nossos corações cheios de gratidão, bondade, amor e esperança. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram a valorizarmos o Natal de Jesus com todo amor e reverência, e vivermos a verdadeira união e paz que o Mestre nos trouxe. Por isso agradecemos a estes santos poderosos, porque são frutos da vinda maravilhosa do Natal de Jesus. Nós, do Conselho Deliberativo, desejamos que o Natal de Jesus promova na vida de cada apostólico o seu verdadeiro significado, e sintam a mesma emoção e alegria que sentiu nossa Mãe Maria Santíssima, São José, os pastores e os reis magos naquele primeiro Natal. E neste espírito de amor e de esperança, adoramos a Deus, ao seu Divino Espírito Santo, e a Virgem Maria pelo Filho que nos deram, o nosso amado e adorado Jesus, nosso Senhor. Irmãos apostólicos, neste espírito de paz e união, tenham todos um feliz Natal. Vamos ouvir agora, irmãos, pelo coral, o hino que tem como título Longa Jornada, de número 137, será apresentado pelo coral.
Muito bem, irmãos. Esse mês de dezembro, ele nos confere o direito e a honra de relembrarmos, irmãos, a história do Natal de Jesus. E nós aqui começamos ontem falando da anunciação do anjo Gabriel, aquela jovem bondosa, uma jovem que já se preocupava com a felicidade de uma nação. Então nós falamos desse assunto ontem e hoje nós deixamos para falar esta segunda mensagem, mostrando, irmãos, como foi o nascimento do menino Jesus.
E uma coisa interessante que eu quero lembrar à igreja é que o aniversário é de Jesus, mas a história, irmãos, é mais de Maria Santíssima. E eu fico imaginando a felicidade de Jesus, a alegria do Divino Mestre, vendo nós falarmos da qualidade de sua mãe. O exemplo de Maria Santíssima, irmãos, para todas as mães apostólicas. O incentivo que a história de Maria Santíssima dá para todas as mães que têm seus filhinhos, como devem cuidar, como devem zelar. Porque, irmãos, foi assim que Maria Santíssima cuidou de Jesus. Ela não teve dificuldade em nenhum momento de se deslocar de qualquer lugar, de um lado para o outro, para poupar a vida do seu filho. E nos garantir também, irmãos, a felicidade que nós temos hoje. Porque se não fosse a dedicação de Maria Santíssima, é bem verdade que Deus os esperaria para uma outra oportunidade. Mas o que nós devemos entender é que teria que ser uma santa, teria que ser uma pessoa muito especial para uma obra tão árdua como essa. E Maria Santíssima, graças a Deus, ela sempre foi muito fiel ao nosso Pai Celestial, e é justamente por isso que a Santa Vó Rosa nos ensinou a amá-la profundamente, a adorar, irmãos, esta Santa de Deus, da mesma forma que adoramos a Jesus. De maneira que, muito embora a história venha dizendo que Jesus a tratou com indiferença, ele teve o cuidado de mandar um recado para este povo por meio da Santa Avó. Diga ao nosso povo, olha o que Jesus disse. Diga ao nosso povo, para dizer que nós somos povo de Jesus, que nós somos nação de Jesus, e sendo nação de Jesus, somos nação de Deus. Somos os eleitos de Deus para esta geração. Para os tempos, irmãos, em que estamos finalizando, na esperança de a qualquer momento, acontecer o desfecho final, que será um evento mais lindo na história da humanidade. Foi o que o nosso santo irmão Aldo nos disse, que esta igreja, ela espera um desfecho, um momento mais lindo, irmãos, na história de toda a humanidade. Será exatamente esse último evento que acontecerá nesta igreja apostólica. E como povo de Deus, e de acordo com os exemplos que Maria Santíssima nos deu, o nosso querido Jesus, a Santa Vó Rosa e o nosso santo irmão Aldo, momentos de analisarmos e organizarmos a nossa vida, irmãos, de acordo com aquilo que a nossa igreja tem nos ensinado, observando com amor, com carinho, a nossa mensagem, os nossos ensinos, porque Deus, o nosso Pai, Ele nunca mandou recado a ninguém, quando Ele vai se manifestar, tanto a uma pessoa, como a uma nação. E o que nós sabemos, é que esse momento, ninguém saberá, exatamente para que todos estejam cientes de sua responsabilidade e do seu dever como filho de Deus. E nesse momento em que nós estamos nos aproximando do Natal de Jesus, o momento nos dá o direito de relembrarmos, irmãos, essas histórias, e em especial, a história de Maria Santíssima. Porque a história de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela se estende mais quando Ele se torna adulto, que é no seu sacrifício, no período da Páscoa. Então, nós falamos muito de Jesus. Mas agora nós vamos falar mais de Maria Santíssima, porque é ela que se destaca nesse momento, dando o exemplo de mãe bondosa, de mãe caridosa.
Então, irmãos, aqui no primeiro momento, o texto fala que Maria Santíssima e São José se deslocaram de Nazaré para Belém, para atender, irmãos, um decreto do imperador César, que chamou todos os habitantes de Belém para um recenseamento. De maneira que, muito embora eles morassem numa cidade chamada Nazaré, era uma cidade também, onde da mesma forma havia recenseamento. Mas São José era cidadão de Belém, Maria Santíssima era de Nazaré, da cidade de Nazaré. Ela era cidadã de Nazaré, mas São José era cidadão de Belém e morava em Nazaré. Era noivo de Maria Santíssima. Nessa época, eles já estavam casados, porque ontem nós falamos sobre este assunto, né? Mas quando Maria Santíssima, ela estava grávida, né? Por milagre do Espírito Santo de Deus, São José assumiu a paternidade da criança. E logo que ele assumiu a paternidade da criança, houve esse recenseamento, e ele precisou ir a Belém. E os casais eram muito unidos, em especial Maria Santíssima e São José, e ela resolveu acompanhar ele até Belém. E foram, Maria Santíssima grávida, já para ganhar a criança. Naquele tempo não sabia, irmãos, qual dia que ganhava a criança, não tinha contagem de tempo para quem estava grávida. Hoje, os médicos chegam a acertar quase o dia. Olha, você vai ganhar essa criança do dia tal até o dia tal, então a mãe já se prepara hoje. Isso devido à tecnologia, mas naquela época não existia. E eles não tinham a noção de contar o tempo para saber quando que daria os 9 meses. Então eles não sabiam. Imaginavam que a criança poderia nascer naqueles dias, ou poderia demorar, quem sabe, mais um mês para nascer. E mesmo grávida, Maria Santíssima resolveu acompanhar seu esposo. Só que quando eles chegaram na cidade de Belém, os lugares, irmãos, as hospedarias, já estavam todas lotadas. Todas lotadas. E eles procuravam de um lugar para outro, em todas as hospedarias, aonde encontraram lugar para descansarem durante a noite. Mas não foi possível, porque os outros que saíram de outras cidades para esse recenseamento, chegaram primeiro. Não sei se pela profecia, mas o que acontece é que eles chegaram lá e não encontraram mais lugar para repousar. E não encontrando lugar para repousar, o que eles fizeram, irmãos? Foram parar numa estrebaria. E é muito importante a gente entender hoje o que é uma estrebaria. Porque quando se fala de estrebaria, naquela época era uma coisa, né? Se falava de estrebaria. Mas a estrebaria, irmãos, para nós hoje é um curral. Naquela época, um curral coberto, onde os fazendeiros colocavam principalmente os filhotes, né? Os bezerros, filhotes, para dormirem, para saírem do sereno. Então, eles não encontrando hospedaria naquela cidade, eles foram parar numa estrebaria. E ali a história diz que Maria Santíssima, após ter ganhado a criança, o menino Jesus, colocou ele numa manjedoura. E o que é uma manjedoura hoje para nós? É um coxo. Os irmãos sabem o que é um coxo? Quem mora num sítio sabe o que é um coxo, né? Talvez hoje é um coxo mais diferente, feito de alumínio, feito de plástico, mas antigamente o coxo era feito de madeira e era colocado aonde coloca os alimentos para os animais comerem. E o berço que Maria Santíssima encontrou para o menino Jesus foi aquele. Agora observe, irmãos, a humildade desta família. Um filho de Deus, trazendo para nós um exemplo
de humildade. Que por mais que nós sejamos pobres financeiramente falando, para os olhos de Deus nós somos ricos, quando nós temos alegria, quando nós reconhecemos, irmãos, a nossa condição financeira. Então não é a condição financeira, sendo ela alta ou baixa, que traz alegria. Não, o que traz alegria é o reconhecimento de que somos filhos de Deus. É o que que deve nos fazer felizes. É reconhecer que nós estamos sendo vistos pelo Pai Celestial do seu trono de glória. Isso é que deve nos trazer alegria, não é condição financeira. Também não é pelo fato de nós sermos pessoas de baixa renda que vamos ter tristeza. Puxa vida, mas eu sou um filho de Deus. Eu sirvo a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, eu sirvo a Jesus, e eu não tenho nada nesta vida. Não devemos nos desanimar desta forma. Não devemos subestimar, irmãos, a nossa condição financeira. Porque se nós formos observar, nós somos as pessoas mais ricas desta terra. De maneira que por mais que as pessoas mais ricas deste mundo tenham propriedades, tenham muito dinheiro, mas eles não chegam perto da nossa condição. Porque a nossa condição é espiritual e uma condição eterna, isso é que é importante. A condição financeira material chega um momento que ela vai se acabar, porque a nossa vida nesta terra é muito breve. Por mais que uma pessoa ela vive 70, 80, 90, 100, 120 anos, diante de uma eternidade ela é breve. E a nossa vida com Deus, a partir do momento que nós deixamos esse corpo material para viver no terreno espiritual, ela se torna eterna. E é uma vida confortável, irmãos, por isso que ela é eterna. A gente nunca vai ter vontade e desejo dela se acabar um dia, é diferente da vida material. Porque uma pessoa, quando ela passa dos 100 anos, ela já não aguenta mais esta vida. E eu falo isso porque tive experiência com uma pessoa que eu trazia para a igreja. Deixou a sua vida com 107 anos. Mas ela reclamava muito de dores. Porque quando a gente vai chegando numa certa idade, principalmente nos dias atuais, e principalmente se não tiver a graça da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo, é dor para tudo quanto é lado, né? Dor para tudo quanto é lado. E a vontade que tem é de, quando tem a Santa Vó, já pensa, Santa Vó, por que a senhora não me leva logo? Eu já fiz o que tinha que fazer, e ainda continuo com essas dores, mas é porque a Santa Vó Rosa, ela tem um plano em nossa vida. Cada minuto que a gente passa nesta terra, irmãos, é uma oportunidade que nós temos de crescer e de brilhar o nosso espírito. Porque o que nós temos que conquistar no reino dos céus é aqui. Por isso é que existem as resistências nessa terra. E elas não devem se apresentar em nossa vida, irmãos, para nos deixar perturbados de forma alguma. Mas quando elas surgem em nossa vida, ela deve surgir para nos fazer crescer ainda mais, para nos fazer brilhar ainda mais, porque é esse brilho que nós vamos desfrutar no reino do nosso Pai. E é justamente por isso que nós devemos carregar conosco o exemplo de Maria Santíssima, o exemplo dos maiores santos que existem no reino dos céus e que nós conhecemos, porque eles estão lá com este brilho todo exatamente porque houve resistência na vida deles, resistiram a tudo isso, foram firmes, fortes, determinados. E o exemplo mais bonito que nós temos hoje é da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo, que nós conhecemos a sua história e que não foi fácil. A Santa Vó Rosa, por exemplo, Jesus chegou a dizer que ele carregou uma cruz de madeira, e a Santa Vó carregou uma cruz de ferro, devido às lutas que ela enfrentou. Estando corretíssima no caminho que é Cristo Jesus, ela não foi reconhecida por muitos como realmente ela foi. Mas Jesus reconheceu.
E aqueles que permaneceram com ela também reconheceram, e justamente por essa razão que hoje estão aqui, dando graças a Deus e na esperança, e por que não dizer na certeza, de que um dia, quando deixar o seu corpo, irá morar eternamente com o Pai. E tudo isso, irmãos, são exemplos que vêm de longe, vem de Jesus, que deu seu exemplo muito bonito, de Maria Santíssima, que hoje nós estamos contando a história desta santa, de maneira que muito, embora o aniversário é de Jesus, mas a história é dela, porque a gente acaba falando muito mais dela do que de Jesus. Jesus, porque nesse momento ele era uma criança, um recém-nascido, e o exemplo quem estava dando ali, Maria Santíssima, buscando riqueza com as resistências que ela enfrentou, irmãos, porque quantas vezes Maria Santíssima precisou sair de um lado para o outro, nas madrugadas, com o menino, para não ser morto, como diz a história, né, por aqueles reis que invejavam Jesus. Quando tomaram conhecimento que o menino Jesus havia nascido, eles entenderam errado, acharam que Jesus ele veio a esta terra para tomar o trono deles, o que na realidade não era isso. Esperavam que Jesus vinha como um homem muito valente, com alforjes, muito bem armado, e ia acabar com todo mundo, matar aqueles reis, seus soldados, e na realidade, Jesus veio para lutar contra as forças espirituais e venceu. E da mesma forma, irmãos, ele nos ensinou a lutar assim, não uma luta corporal, mas uma luta espiritual. Lutando, irmãos, com a consciência, sempre permeando o que é melhor para nós, e entendendo que nós devemos vencer, colocando em evidência, irmãos, tudo aquilo que nós aprendemos nesta igreja, porque Maria Santíssima venceu assim. E a mensagem que Maria Santíssima recebeu, irmãos, não foi tanto quanto nós recebemos aqui, foi a mensagem de um anjo, mostrando a ela como ela devia seguir, e dizendo a ela que em todo momento da vida dela, Deus estaria com ela. E foi exatamente assim. Ontem nós tivemos a oportunidade de mostrar os momentos que Deus, o nosso Pai, estava com ela, observando os eminentes riscos que ela passou, pelo fato de engravidar, sem o casamento naquela época. Mas não foi só nesse momento, mas também, irmãos, quando ela se encontrou naquela estrebaria, sem nada para cuidar daquela criança, mas ali, sem nada, para assistir aquele momento que eles estavam ali sozinhos naquele curral, Maria Santíssima e São José, e quando menos eles esperaram, apareceram os pastores de Belém, naquele momento, para dar o apoio, para dar o conforto e para dizer que estavam ali para lhes ajudar. Então Maria Santíssima não se preocupou com absolutamente nada daquilo, porque ela sempre lembrava de Deus, exatamente aquilo que o anjo pediu a ela, mandando o recado de Deus, que disse a Maria Santíssima, que Deus em todo momento da vida dela, estaria com ela, do lado dela, e o anjo disse, por isso não tema, não fique com medo em momento algum, o mesmo recado que o santo irmão Aldo nos deu quando aqui esteve. Quando vocês estiverem em situação difícil, o santo irmão Aldo mandou esse recado para nós. Quando estiverem em situação difícil, lembrem de mim. E só o fato de lembrarmos do nosso santo irmão Aldo em momentos difíceis da nossa vida, ele já nos dá o conforto. Muitas vezes, irmãos, não cessa o problema, porque a resistência, ela tem que existir na nossa vida. Porque se não há resistência na nossa vida, nós não temos como crescer. É exatamente por essa razão que quando nós chegamos no reino dos céus, não há mais o que fazer para crescer, para evoluir, para ter mais brilho. Porque lá nós vamos só desfrutar daquilo que nós conquistamos aqui na terra. E conquistamos, irmãos, em meio a muitas lutas, a muitas dificuldades. Os irmãos são testemunhas disso. Porque se não todos, mas a maioria já passaram por lutas muito difíceis, muito árduas, mas não negaram esse santo caminho.
E essas resistências estão tudo gravadas na mente de Deus. E o seu brilho já está no reino do nosso Pai. E é justamente quando nós deixamos o nosso corpo material, que abrimos os nossos olhos para a vida espiritual, Deus nos mostra toda essa conquista que nós alcançamos aqui na terra. E isso para nós, irmãos, é a maior alegria. É a maior alegria. Nós temos um exemplo muito bonito de um servo de Jesus, Santo Estevão. Jesus ensinou a ele, era um garoto muito jovem, mas ele aprendeu a lição com muito carinho, e foi pouco tempo de ensinamentos que Jesus deu a eles. E a história diz que ele foi apedrejado, a mando de Saulo, que depois se tornou São Paulo. E quando eles foram apedrejar aquele servo de Jesus, ele não ficou nervoso, não ficou com raiva, e quando ele começou a receber as primeiras pedradas, ele disse: Pai, não impute esse pecado a esses homens. Eu não quero ser culpado pelo pecado que eles estão cometendo em mim. Da minha parte, eu perdoo. Ele aprendeu com Jesus isso. Porque tudo Jesus perdoava. Jesus não carregava consigo o pecado de ninguém. Ele deixava, não, eu não quero carregar isso comigo. Não quero carregar raiva. Eu não quero carregar ódio de ninguém. Eu quero ter misericórdia deles. E ele percebeu aquilo em Jesus e aprendeu também. Eu também não vou carregar essas coisas comigo, não. Eu não vou carregar ódio de ninguém. Eu não vou carregar lembrança de maldade de ninguém na minha vida. Porque vai chegar um momento que eu preciso entregar o meu espírito a Deus. E quando ele começou a ser apedrejado, ele disse: Pai, não impute esse pecado a esses homens. Eu não quero levar essa recordação comigo. Eu quero que fique por aí. Eu quero estar livre para entrar no teu reino. E quando ele falou essas palavras, o céu se abriu. E ele contemplou a glória de Deus e imediatamente foi morar com o Pai. E está lá até hoje. Quem sabe em nossas reuniões, participando desses momentos que nós participamos também, e dando graças a Deus pela lição que aprendeu de Jesus. E esta lição destes santos de Deus nós devemos aprender também, que é a lição de Maria Santíssima, a lição de São José, e a lição de todos aqueles que hoje, irmãos, desfrutam desta grandeza, exatamente porque foram humildes. E a mensagem do Natal, irmãos, nos convida também a sermos bons alunos, e aprendermos tudo que nós ouvimos nesta Santa Igreja, porque é uma mensagem que vem dos céus, vem direto do trono de Deus, porque foi trazido pela Santa Avó. Não é uma história, irmãos, que nos conduz ao reino do nosso Pai, mas uma revelação segura, perfeita, uma revelação que uma santa de Deus, muito embora vivendo nesta terra a sua vida física, mas em espírito, nosso Senhor Jesus Cristo a levava para aprender com o Pai, e trazer as recomendações de Deus até o nosso coração. Isso a Santa Avó Rosa fez durante 16 anos, e o Santo Irmão Aldo durante 44 anos. Para dizer, irmãos, que não existe desculpa nenhuma de um apostólico não ter a capacidade de, no momento mais crucial de sua vida, não ser levado para o reino dos céus. Porque aqui nós aprendemos com uma santa, com um santo, que tiveram acesso ao trono da glória do nosso Pai, para nos trazer a facilidade de conquistarmos também a eternidade com o Pai Celestial. E quantos exemplos, irmãos, nós tivemos? Exemplos de Maria Santíssima, exemplos da Santa Avó, exemplos do nosso querido e santo irmão Aldo. Então, irmãos, vamos continuar com esse sentimento de gratidão ao Pai, e aproveitar de forma expressiva, sempre, os momentos que nós temos de estarmos aqui, participando desses momentos, relembrando a história do Natal de Jesus, mas relembrando também o compromisso, irmãos, de servirmos a Deus, porque cada momento, cada instante que nós nos reunimos nesta igreja, é exatamente para
renovarmos, irmãos, o nosso compromisso de sermos apostólicos fiéis, de sermos apostólicos determinados e de sermos apostólicos que buscam riqueza em um mundo tão difícil de se viver, mas em um mundo que nos traz a oportunidade de crescermos no reino celestial do nosso Pai. Que a Santa Vó Rosa, o nosso querido e santo irmão Aldo, abençoe todos os nossos irmãos e dê muita sabedoria para compreender, irmãos, o seu dever como filho de Deus, que é de ter uma vida humilde, uma vida exemplar nesta terra, e desta forma defender a honra e a integridade do reino do nosso Pai. Amém. Que a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. E quero mais uma vez agradecer de coração aos nossos coristas, regentes, músicos, os nossos obreiros, agradecer de coração o colega, pastor, que se encontra conosco, também apoiando aqui a nossa reunião, os membros, enfim, todos aqueles que deixaram seus lares para estarem aqui, relembrando mais um pouco sobre a nossa doutrina. Que mais uma vez a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo possam abençoar a todos. Vamos finalizar a nossa reunião com uma oração, e eu convido aos que estão assentados para que se coloquem em pé. Mais tarde teremos a reunião de Santa Comunhão na sede, né? E aqueles que tiverem a oportunidade de ir, é muito bom que estejam lá, na presença de nosso Senhor Jesus, que estará nos recepcionando, né? Com o seu corpo e também com o seu sangue. Vamos orar, peço que curvem suas cabeças, suas mãos levantadas aos céus, oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai, que alegria estarmos aqui, mais uma vez, finalizando a nossa reunião e tendo a certeza da companhia de santos e anjos de Tua glória, que vieram para nos prestar apoio neste momento de fé. E nós somos gratos por tudo isso, gratos a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó, e ao nosso querido e santo irmão Aldo, que nos deu este santo caminho para vivermos. E nós aqui, santo irmão Aldo, caminhando, embora sem a tua vida física, mas cientes de que, como anjo santo de Deus, está conosco neste santo caminho, nos apoiando e nos dando vida, nos dando forças para que possamos vencer os obstáculos de cada dia. Na esperança de um dia o Senhor mesmo, juntamente com Santa Vó, vir nos buscar, seja individualmente ou coletivamente falando. O que eu sei é que todos aqueles que aqui se encontram, neste santo caminho, é porque aprenderam a lição e querem continuar firmes neste santo caminho, obedecendo a Deus em conformidade com aquilo que o Senhor nos ensinou. Por isso é que nós somos muito gratos, querido irmão Aldo, ao Senhor e à Santa Avó por tudo isso. Agora também peço por estes cujos nomes estão registrados nesta caixa de oração. Peço que os abençoe, que os guarde, que os ilumine e que conceda a cada um aquilo que estão te pedindo através desta escrita. O Senhor tem conhecimento de tudo aquilo que eles te pedem, porque o dom de onisciência que o Senhor tem, juntamente com a Santa Avó, te dá o direito de conhecer a nossa vida e saber das nossas necessidades. Quem sabe alguns que estão aqui conosco também da mesma forma, estão solicitando o teu apoio, tua graça, tua bênção, a eles também da mesma forma o Senhor o abençoe. Abençoando com o poder extraordinário que Deus, o nosso Pai, te concedeu. E o Senhor sempre teve o prazer, a alegria de abençoar os filhos de Deus nesta terra. E é justamente por essa razão que nós te pedimos. Portanto, querido e santo irmão Aldo, despede a todos esses meus irmãos com a tua paz, a tua bênção, a bênção preciosa e gloriosa do nosso Deus, de Jesus, Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó e a tua própria bênção, santo irmão Aldo, esteja sobre nós, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. A paz do Senhor a todos, que a Santa Avó Rosa e o Primaz vos abençoe. Muito obrigado por tudo.